Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição da Voz da Legalidade aqui pelo canal A Voz da Legalidade, em cadeia com as rádios Contraste e falando de história. Meus caros amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este canal, mais um programa da nossa série. Estamos completando 2 semanas no ar e já temos um crescimento que eu diria significativo para um canal pequeno. Nós já estamos passando da marca de quase 500 inscritos, mas a gente está ambicionando coisas maiores, né? Nós queremos pelo menos até o final do ano a marca de pelo menos 1000 inscritos. Então eu conto com a sua participação para que você aí dê o seu like, faça o seu comentário, né? Curta as coisas que a gente publica aqui e também siga o nosso canal. Aperte ali o botãozinho do sininho ali para ficar seguindo as nossas atualizações todos os dias. Então, de segunda a sexta, todos os dias aí nós temos um vídeo novo. E final de semana também a gente lança alguma coisa, tá, gente? Então, para quem quer ter um material aí para estudo, para reflexão, o nosso canal se propõe a isso, tá? Nós estamos também iniciando uma fase com o portal A Voz da Legalidade. Você entra lá em vozdalegalidade.com.br, você vai conseguir acessar todos os programas, tá, que nós fizemos até agora. Lá tem tudo bonitinho, ordenadinho, bonitinho. Tem também o programa atual, tem artigos, tem vídeos e muitos materiais que nós produzimos estão lá. E também tem, inclusive, as explicações de como você pode nos ajudar, se você tiver interesse em ajudar-nos a manter este canal no ar e esse trabalho no ar. Tá? A gente também está lançando aí vamos dizer, uma parceria em que vocês fazem, nos enviam um e-mail, a gente faz um cadastro aqui. E se você tiver interesse em manter este canal, bem como manter o canal do professor Thiago Moraes no ar, você pode nos ajudar com uma contribuição pequena, mas que é importante, tá? Aí a contribuição não é só financeira não, gente. É sim curtir o canal, é sim dar o seu comentário, é nos dar visibilidade, tá, gente? Nós precisamos de likes. Eu vejo que o pessoal da centro-esquerda ainda não se mobiliza para isso. E é por isso que, por exemplo, o Jair Bolsonaro está lá nos tópicos, né? Porque os canais dos bolsominions, né, tá cheio de gente que curte e eles vão lá e discutem em massa, né? Enfim. Mas, gente, eu não vou falar disso aí, eu vou falar agora exatamente de um assunto que eu acho muito importante, tá? Muito importante mesmo. Todo mundo fala sobre esse assunto, mas eu não sei se todo mundo tem propriedade para falar sobre ele. Todo mundo dá seu pitaco, né? Então você vê o jornalista falando sobre isso, você vê o advogado falando sobre isso, você vê os pais que não conseguem dar limites aos seus filhos falando sobre isso, você vê o motorista de ônibus falando sobre isso, você vê todo mundo falando sobre isso. Mas eu pergunto, todos falam sobre educação, mas será que as falas de todos são relevantes sobre o tema? E eu não estou aqui querendo ser o porta-voz do sentido, então só o Noé que sabe falar sobre educação. Evidentemente que não. Mas num país onde temos filósofos da educação, que são pessoas que nunca adentraram uma sala de aula, eu lhes pergunto o seguinte: será que essas pessoas que nunca adentraram uma sala de aula, elas podem realmente falar sobre educação? Como eu posso falar de algo que eu não vivo, que eu não convivo? Como eu posso cobrar da escola
enquanto pai, se eu não cumpro com o meu dever com o meu filho? Como eu posso falar de educação se eu sou advogado? Eu posso entender os meandros da educação, como ela funciona, afinal de contas todos nós passamos por uma escola, mas a dar análises, né, entre aspas, profundas a respeito do tema, será que eu tenho essa condição? Eu lhes pergunto. E eu lhes respondo, claro que não. Então todo mundo fala sobre educação, todo mundo dá o seu pitaco. Mas o problema é que quando se fala em educação, não se nota que educação é um processo contínuo e que exige financiamento, exige atenção, acompanhamento, exige formação, exige uma série de coisas. Hoje nós temos governos que acham que investir em educação é gasto. Então hoje nós temos uma geração, inclusive, de analfabetos funcionais, muito por conta de vários governos, inclusive os do PT, antes que alguém aqui vai dizer que eu não faço críticas ao PT. Sim, o PT estimulou também, no seu período, os analfabetos funcionais, porque eles são úteis. Afinal de contas, o analfabetismo funcional faz com que eu faça do outro o meu fantoche. Então, hoje nós temos uma sociedade deseducada, politicamente falando, eticamente falando. Nós temos uma sociedade que tem uma linguagem que demonstra uma pobreza intelectual muito grande, uma sociedade que não lê, uma sociedade que não consegue alcançar o raciocínio lógico mais aprimorado. E isso tudo se dá por políticas maquiavélicas que fazem com que esse cidadão se torne esse ser, entre aspas, boçal, simplório. E vejam bem, meus amigos, o mais triste disso tudo é que nós vemos uma sociedade em que o professor ele está cada vez mais sendo ridicularizado. Vejam os exemplos que nós temos aí. E no final do vídeo você vai ver algumas coisas a respeito disto. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque há um compromisso não só do governo do Bolsonaro, mas também teve esse compromisso em outros governos. Então, vim de outros governos, eu estou falando Temer, Dilma, em desclassificar o professor, em colocar no ombro do professor a culpa do fracasso escolar. Só que o fracasso escolar, meus caros, ele não é um processo que reside somente da culpabilidade do professor. Evidentemente que nós temos profissionais de educação que não são bons, como em todas as áreas. Mas o processo do fracasso da educação pública brasileira se dá exatamente no processo em que há uma estrutura que depõe contra o profissional. E este profissional não consegue atingir os resultados porque ele não tem uma estrutura. Não só uma estrutura de condições de trabalho físicas, mas inclusive estruturas psicológicas. Hoje nós temos grupos de professores doentes, literalmente doentes. Eu disse uma vez, riram da minha cara, eu disse, na minha opinião, nós temos que ter, e eu digo isso com tranquilidade, terapias psicológicas coletivas. Porque nós temos hoje grupos de professores doentes, desgastados. Ela precisa distensionar o clima da sala de aula, o clima que tem uma sala de professores, onde há muita cobrança. Hoje o professor, ele preenche tanta coisa, gente, é um troço assim incrível. Você preenche o caderno de chamada, você tem que preencher o que você deu de aula, você tem que botar as notas, praticamente você faz um monte de coisas. Quando de repente poderia ter um assessor para isso. Porque é tanta coisa, e você tem que avaliar um aluno por aluno, e isso é difícil. Se você tem um número grande de alunos, eu cheguei a ter uma época que eu tinha 400 alunos, como é que eu vou lembrar de cada aluno? Eu lembro de alguns, não vou lembrar de todos, gente, não tem como.
Então, assim, meus caros, é difícil, é muito difícil a gente colocar no ombro do professor, e é isso que o governo Bolsonaro quer fazer, a culpa do processo da educação pública estar como está. Né? Então eles têm um discurso moralista que é para defesa do professor e não sei o quê, mas no fundo eles querem dizer que os professores, né, e inclusive eles dizem aquele termo, os professores comunistas estão fazendo, né, a lavagem cerebral na cabeça dos nossos alunos. E não eles não estão fazendo, porque eles não querem instituir de cima para baixo o projeto Escola Sem Partido, que é um absurdo total. Um absurdo total. Então, assim, vou repetir, um absurdo total, um projeto que tenta despolitizar a escola. Porque tirar o partido como instituição das escolas, para não ter uma política partidária única nas escolas, eu acho ótimo. Agora, quando você despolitiza mais ainda, porque já vivemos esse processo de despolitização desde 64, e mesmo retomando a democracia, a escola, ela não conseguiu, a escola pública, o sistema educacional não conseguiu se politizar, então a gente ainda tem, né, esse problema. E vai se acentuar mais ainda. Até porque, meus caros, me parece que o governo Bolsonaro vai instituir aquele ensino técnico, né? Porque eles não conseguem fazer uma análise humana. Então eles têm que ir para o lado tecnolóide, né? Ou seja, você pode ser um bom técnico, um retardado mental, mas sendo técnico tá bom. Quando na verdade a formação ela é uma coisa única. Então você tem que ter uma formação ética, uma formação de caráter associada com o teu profissionalismo. Você não pode ser somente uma pessoa boa profissionalmente e ser uma pessoa de um caráter para lá de duvidoso. Então, meus caros, a gente precisa rever isso logo. E, infelizmente, a gente está vendo o desmonte do sistema educacional. Esse processo de transferir o ensino superior para o Ministério de Ciência e Tecnologia é um absurdo tremendo. Até porque, gente, se tem áreas do ensino superior que são ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tem outras que não necessariamente precisam ser. Nós precisamos formar novos pensadores, novos historiadores, novos filósofos. Nós precisamos também formar, ao mesmo tempo, eletricistas, mecânicos, nós precisamos formar químicos, físicos. Não é uma coisa, agora eu vou fortalecer uma coisa e esquecer outra. De vez em instituir isso para o ensino médio, fortalecer o ensino técnico, que aí sim eu acho que é importante ter um ensino técnico profissionalizante, como já teve em outros tempos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde teve escolas importantes como a Escola Técnica Parobé. Se tivéssemos aqui um modelo de ensino técnico verdadeiro, né, que habilitasse alguém, a pessoa para uma função e que desse inclusive instrumentos para que ela conseguisse seguir adiante na formação do ensino superior para complementar essa formação, ótimo. Só que infelizmente nós não temos. E infelizmente hoje nós temos a figura de um professor desmotivado, criticado, de um professor adoentado, de um professor que tenta tirar de tudo dele, inclusive a credibilidade. E é muito triste isso. E é muito covarde isso, porque quem está fazendo isso é porque tem condições de fazer isso. De ir lá e, vamos dizer assim, de ir lá e retirar do professor de forma sorrateira, de forma vil, de forma mentirosa, a importância dele. Não adianta no dia 15 de outubro fazer homenagem ao Dia do Professor. Nós temos que respeitar os professores. Nós temos que cobrar deles, sim, mas nós temos que dar condições para que o professor faça um bom trabalho. Porque você, pai, você que se omite quando seu filho faz algo errado, você que passa a mão na cabeça do seu filho, você não tem direito a cobrar que o seu professor tenha que dar limites ao serzinho que às vezes até menos pior que você. Então, meus caros, infelizmente,
nós temos que rever tudo. Tá tudo errado. Tá tudo errado quando se fala de educação, porque nesse país ou se parte para um Rubem Alves, que nunca entrava numa sala de aula de escola pública e que escrevia coisas muito bonitas, ou então se fazia uma cartilha de qualquer um outro pensador da moda. O modismo intelectual que nós temos, aí uma época era o Chalita, aí depois passou para, sei lá quem, para o Saviani, outra... Gente, enquanto a gente tiver gente assim falando sobre educação, infelizmente a gente não vai conhecer sobre educação. Então está na hora de você, professor, você, meu colega, você que está na rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, ganhando parcelado, você tem que correr atrás e começar a escrever isso. A escrever sobre o que acontece no chão da sala de aula. Falar do sindicalismo que afundou com a categoria e de tantas coisas que talvez a comunidade não saiba. Então está na hora de falar de educação no chão da sala de aula e não no mundo cor-de-rosa bebê, do azulzinho céu lindo. Educação é muito mais do que todos esses discursos vazios. Uma boa noite e até a próxima. Hoje o áudio foi longo, mas, gente, esse assunto é pouco ainda para se falar sobre educação. Um abraço e vamos fazer mais vídeos sobre esse tema tão importante.